Boa noite, pessoal. Nosso segundo encontro da disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental. Na semana passada, a aula, nós fizemos uma leitura aí das três leis de diretriz e base da educação nacional sobre a estrutura e funcionamento do ensino fundamental. E essa semana, esse segundo encontro, a gente vai dar continuidade. Meu nome é Nascimento Miranda, você já sabe, nosso segundo encontro, mas... Então, no tema da nossa aula de hoje, são dois temas. A gente vai ver sobre os profissionais da educação, com ênfase no ensino fundamental, conforme a LDB de 1996. E o segundo tema é o ensino fundamental na base comum curricular, da BNCC. Então, esses dois temas vai permear a nossa aula hoje. Então, os profissionais da educação, conforme a LDB de 96, eles são aqueles profissionais da educação básica que estão no efetivo exercício, estão trabalhando efetivamente, e que são formados em cursos reconhecidos. Então, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência da educação infantil, no ensino fundamental e médio. 2, são trabalhadores da educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação escolar, bem como aqueles portadores de título de mestrado, doutorado nessas áreas que acabei de mencionar. Mas tem mais profissionais de educação, não são só esses, tem mais. Nós temos também os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim. Também é considerado um trabalhador da educação. Nós temos também, como um profissional da educação, esses profissionais que têm um grande saber, que têm um notório saber, que ele é reconhecido pelo sistema de ensino, embora ele não seja formado na área pedagógica, ele tem um grande saber para ministrar conteúdo nas áreas afins à sua formação ou sua experiência profissional. Também são considerados um profissional da educação. Temos mais profissionais da educação. Profissionais da educação graduado, que tenham feito complementação pedagógica. Tem muitas pessoas que fizeram um curso fora da área pedagógica e fez uma complementação. E, aos olhos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é considerado também um profissional da educação. A formação desses profissionais de educação, eles têm que atender as particularidades, as especificidades do exercício das suas atividades, que é a docência. Tem objetivos, ele também tem que atender os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, e terá como fundamento, tem 3 fundamentos para você a formação desses profissionais de educação. A primeira deixa eu sair do Lucas, só um momento. O primeiro fundamento é a presença sólida na formação básica, que propicia conhecimento dos fundamentos científicos e sociais das suas competências de trabalho. O terceiro fundamento é a associação entre teorias e práticas, mediante estágio supervisionado. Então, o professor não pode ficar só na teoria, ele também tem que ter prática. Isso ocorre através do estágio supervisionado. Esse estágio supervisionado vocês fazem no curso de vocês de magistério, se eu não me engano, é 400 horas. Além do estágio supervisionado, tem que ter a capacitação em serviço. Outro fundamento da formação do profissional de educação é o aproveitamento da formação e experiências anteriores
a formação pedagógica. Então, ele aproveita essa formação. Instituições de ensino ou outras atividades. Então, esses três fundamentos são referentes à formação dos profissionais da educação, que são os professores. Então, essa formação dos professores para atuar na educação básica, eles se farão através de curso superior. Então, os professores, para atuar na educação básica, têm que ter curso superior. Mais especificamente, os cursos de licenciatura plena. Mas, para atuar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, não precisa do professor com nível superior. Basta o professor fazer um curso de nível médio, um curso na modalidade normal, ou o que vocês estão fazendo, esse magistério, que vocês podem atuar aí na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. Então, a União, o Distrito Federal, os estados, os municípios, em regime de colaboração, que eles têm que ter um regime de colaboração, porque nem sempre os municípios, os estados, têm como promover a formação inicial dos professores, e em muitos lugares tem que ter ajuda do governo federal para promover essa formação. Então, esse regime de colaboração entre esses 3 entes, esses 4 entes da federação, eles deverão promover a formação inicial, ou seja, os cursos de graduação para os professores trabalhar na educação básica. Não só a formação inicial, mas como também a formação continuada, e também a capacitação desses profissionais do magistério. Porque o professor, ele não tem a sua formação inicial, ele tem a formação inicial, depois ele tem a formação continuada, tem a formação continuada em exercício. Então, o professor é o profissional que ele nunca para de se capacitar, de estudar e aprender mais. Então, a formação continuada e a capacitação dos professores de magistério poderão utilizar recursos e tecnologia de educação à distância, EAD, é o que nós estamos utilizando hoje. Então, a capacitação, essa formação continuada, ela pode ser usada com recursos de educação à distância. Então, a formação inicial desses profissionais de magistério, a inicial, a continuada não, a formação inicial, ela tem que estar de preferência presencial, subsidiariamente fazendo uso de tecnologias e recursos tecnológicos de educação à distância. Mas esse quadro mudou hoje. Nós temos muitos cursos de licenciatura, não só na área de licenciatura, mas em outras áreas, que é feito exclusivamente de forma por meio de educação à distância. Um exemplo é esse nosso curso de magistério de vocês, que vocês estão em vários lugares do Brasil e estão fazendo o curso à distância. Então, essa determinação aqui da LDB, ela é de 1996, ela já foi mudada. Então, os cursos de graduação, os cursos de magistério, pode ser feito à distância, sim. Então, os entes da federação, a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, eles têm que adotar mecanismos para facilitar o acesso e permanência nos cursos de formação de professores em nível superior para atuar na educação básica. Então, os entes da federação, os estados, eles têm que adotar mecanismos para os professores terem uma formação em nível superior. Isso ocorre muito nos institutos federais. A maioria dos institutos federais, eles oferecem essa formação. Principalmente as universidades também tem alguns programas. E, por exemplo, o UFD aqui do Tocantins tem o PROFOR, que é o Programa de Formação para Professores da Educação Básica. Na área de matemática, química, física, ciências e essas outras áreas, letras também. Então, a União, o Distrito Federal e os estados e os municípios, eles deverão incentivar a formação dos profissionais de magistério, aqueles que não têm essa formação. Para quê? Para atuar na educação básica pública. Como é esse incentivo? Através de bolsas de estudo.
Então, o professor, a União tem que incentivar, inclusive, oferecer bolsa para esses professores. Ou também, o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima para o exame, para o exame aplicado aos concluintes do ensino médio. É outro incentivo. O Ministério da Educação, ele também facilita as pessoas que concluíram o ensino médio, fizeram o Enem, que tem uma nota não tão alta, tem uma nota mínima, a entrar nesses cursos de licenciatura para ser professor. Então, os currículos dos cursos de formação de docente terão como referência a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC é a norma que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica, das escolas públicas e privadas deverão desenvolver ao longo da educação infantil, ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. Então, os currículos dos cursos de formação dos professores, eles têm que ter como referência a base curricular nacional, que é a BNCC. Então, a formação dos profissionais, dos professores, que são diplomados em curso técnico superior, em área de pedagógica ou área afim, eles podem ser feitos por meio de cursos de conteúdo técnico e pedagógico, em nível médio e também em nível superior, incluindo habilitações tecnológicas. Falei para vocês, isso é muito ofertado nos institutos federais. Só olhar aqui, pessoal, se tem alguém querendo entrar na aula. Tem. Então, o governo tem que garantir a formação continuada desses profissionais, tanto no local de trabalho como em instituições de educação básica, mas a formação continuada dos professores tem que ser garantida. Pode ser no local de trabalho, pode ser em instituição de educação básica, no superior, incluindo educação profissional, curso superior de graduação plena, tecnológico ou pós-graduação. Só retornar que tem aluno solicitando entrada. Então, o acesso dos professores das redes públicas à educação básica, a cursos superiores de pedagogia, licenciatura, será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, o professor, para incentivar os professores a fazer um curso superior, o processo seletivo não é aquele processo seletivo através de vestibular. É um processo diferenciado mais simples. Muitas vezes é só com apresentação de currículo. É só análise de currículo. Então, esse é o processo de seleção. Não tem aquele vestibular tradicional. Então, terão direito a pleitear acesso aos cursos superiores de pedagogia e de licenciatura aqueles professores das redes municipais, estaduais e também os professores do ensino federal, esses 6 professores. Mas esse professor tem que ser concursado. Tem que ser concursado e tem que ter, no mínimo, 3 anos de exercício da profissão, ou seja, não pode estar em estágio probatório. Outra condição para a concessão para o aluno, para os professores pleitear um curso superior de pedagogia ou licenciatura, que eles não sejam portadores de diploma, ou seja, eles não têm uma formação já anterior, senão eles não conseguem. Então, as instituições de ensino responsáveis pela oferta dos cursos de pedagogia e outras licenciaturas, eles definirão os critérios de seleção sempre que ocorra o concurso, aos concursos interessados em número superior ao número de vaga. Então, quando tem um concurso e tem interessados em fazer licenciatura ou curso de pedagogia, os responsáveis pela organização dos concursos, eles têm que fazer critério diferenciado para atender essas pessoas. Então, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade nesses concursos
os professores que optaram pelos cursos de licenciatura em matemática. Então, licenciatura em matemática é porque o professor de matemática ele é um professor que ele, digamos assim, não tem tantos professores de matemática no Brasil. Não só de licenciatura em matemática, mas em física, em química, biologia e língua portuguesa. Então, esses professores têm prioridade. Aí, quando eles for fazer uma seleção, vai entrar numa seleção de ingresso num curso superior. Por que esse professor tem muita facilidade? Por conta de estar faltando professor no Brasil. Então, professor no Brasil tem a questão do salário, tem várias questões que não é uma carreira tão interessante para muita gente. Mas tem alguns municípios brasileiros que pagam até bem, razoavelmente bem, mas tem outros que não. Então, os institutos superiores, que é os IF, os institutos federais, que todo estado tem, eles deverão manter cursos de formação de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de professores para atuar na educação infantil dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, os institutos federais têm essa obrigação de manter esses cursos normal superior para formar professores para atuar na primeira fase do ensino fundamental e na educação infantil, que é a mesma área que vocês atuam e vão atuar quando depois de formado, que é na educação infantil e no ensino fundamental. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Querendo entrar. Ilza Gomes, do Santo, levantou a mão. Fala, Ilza. Sim, tem várias pessoas querendo entrar, estão falando no grupo. Tá ok, tudo bem. Já autorizei aqui. Mas você pode abrir o microfone aí, pode me interromper, quando tem as pessoas querendo entrar. E às vezes eu começo a falar aqui e fico não consigo perceber. Então, os institutos federais também, eles têm que manter programas de formações pedagógicas para os portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então, aquelas pessoas que têm outra formação que não seja na área pedagógica, os institutos federais têm um programa de formação na área pedagógica. Tem muita gente que formou numa área, mas percebeu depois que a vocação dele era trabalhar na área da educação. Opa, agora estou ouvindo aqui bem alto. Permitir. Então, os institutos federais também, eles deverão manter programas de educação continuada para os professores da educação dos diversos níveis também. É outra atribuição dos institutos federais. Então, a formação de profissionais da educação para o trabalho de... Opa, só um momento. Por exemplo. Então, a formação de profissionais de educação para a administração, para o planejamento, para a inspeção, para a supervisão e a orientação educacional, para a educação básica, ela será feita em cursos de graduação em pedagogia, ou também em pós-graduação. Isso fica a critério de cada instituição de ensino e é garantido em formação, nesta formação, a base comum nacional, que é a BNCC. Então, as pessoas que vão trabalhar na supervisão, que vão trabalhar no planejamento, que vão trabalhar na inspeção, eles têm que ter essa formação na área de pedagogia. Que poderá ser feita também em pós-graduação. Deixa eu só retornar aqui, porque tem alunos que estão querendo entrar. Então, a formação do professor, exceto o professor que vai atuar no magistério superior, ou seja, dar aula em cursos superiores, ele tem que incluir prática de ensino, de no mínimo 300 horas. Então, o professor que fizer um curso de licenciatura, ele tem que fazer pelo menos
300 horas de prática. Essa prática ocorre no estágio supervisionado. Eu acho que se vocês não fizeram, vão fazer. Mas o curso de magistério de vocês tem muito mais prática que 300 horas. Eu acho que é 400 horas. A preparação para o exercício do magistério superior, ou seja, aqueles professores que vão atuar nos cursos superior, eles têm que ter nível de pós-graduação, ou prioritariamente ter mestrado ou ter doutorado. E não é o caso da educação básica. Então, aqueles professores, aqueles profissionais que têm um notório saber, têm um grande saber, que ele é reconhecido por universidade com um curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência do título acadêmico, ou seja, não precisa. Então, aquela pessoa que tem um grande saber, ele não precisa do título para ministrar uma aula em uma universidade. Por exemplo, tem um advogado, tem um médico, ele tem um grande conhecimento, ele pode ministrar uma aula, apesar de não ter a formação pedagógica. O sistema de ensino, eles têm que promover a valorização dos professores, dos profissionais da educação. Então, o professor, ele tem o sistema de ensino, pode ser municipal, estadual, federal, eles têm que promover a valorização. Tem que assegurar aos professores, inclusive em termos de estatuto ou de plano de carreira do magistério. Então, a maioria das prefeituras, a maioria dos estados tem um plano de carreira dos professores, para os professores. Vou autorizar aqui. Deixa eu autorizar. Então, o sistema de ensino estadual, municipal, federal tem que ter um plano de carreira para incentivar os professores a estudar. Então, se o professor foi concursado com uma licenciatura, ele fez um curso de mestrado, ou fez uma pós-graduação, fez um doutorado, ele tem que ser remunerado. Ele tem que ser retribuído pelaquela formação que ele teve. Então, os planos de carreira e os estatutos, eles prevê que o ingresso de professores a cargos públicos, tanto na esfera municipal, estadual e federal, tem que ser através de concurso. A lei abre uma brecha para contratar professores em contratos temporários, mas só em regime de contratos temporários. Mas tem que ter, tem que fazer concurso. Mas tem muita cidade aí, tem muitas cidades que tem muitos professores contratados em contratos temporários. A prefeitura faz um contrato de 1 ano, porque a educação é de interesse público e a legislação abre uma brecha para ser contratado, mas o ingresso dos professores é através do concurso. O aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado por esse fim, ou seja, o sistema de ensino tem que liberar os professores para estudar. Se ele quiser fazer uma pós-graduação, se ele quiser fazer um curso de mestrado, doutorado, o sistema de ensino tem, eles poderão liberar esse professor através de uma licença. Vai ser uma licença de 6 meses, vai ser uma licença de 1 ano, 2 anos. Nesses casos, quando as prefeituras, o Estado ou a União libera os professores para estudar, quando eles retornam, eles têm que trabalhar, no mínimo, o mesmo período. Se ele ficou de licença 1 ano para se qualificar, no retorno ele tem que trabalhar 1 ano no trabalho de origem. Não pode sair antes. Então, os professores têm que ter piso salarial profissional. Então, no Brasil, o magistério tem, recentemente, o presidente da República ele instituiu aí um piso salarial para o pessoal que é formado em nível de magistério. Se eu não me engano, é 3.800 e alguma coisa. Então, tem que ter um piso. Tem alguns estados que pagam melhor, outros estados pagam menos. Outros municípios de alguns estados também, eles alegam que não dão conta de pagar o piso salarial para os professores. É garantida ao professor também a progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação. Então, se um professor ele foi concursado com um curso de graduação e ele fez uma pós-graduação em nível de
especialização, em nível de mestrado, doutorado, ele tem direito a progredir. Outro critério para o professor ter progressão é a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho ela é feita todo ano. Todo ano é uma avaliação de desempenho. Tem alguém querendo entrar? Então, o professor também ele tem que ter um período reservado a estudo. Então, geralmente, 40 horas numa escola. O professor, aqui no Tocantins, geralmente tem 40 horas. O professor ministra 32 aulas. 8 aulas fica reservada para ele estudar, fazer o planejamento, fazer a avaliação. A carga horária normal é 40 horas semanal, mas 8 horas é dedicada a fazer o planejamento, fazer a avaliação e fazer o estudo necessário para fazer um bom trabalho na sala de aula. Porque senão o professor trabalha muito em casa. Então, a experiência docente, a experiência de professor, ela é pré-requisito para você exercer outras funções relacionadas ao magistério. Então, se você tem muito tempo de professor, tem alguma experiência como docente, você pode ocupar um cargo de direção, pode ocupar um cargo de coordenação, de orientação, supervisão. Você pode ocupar outros cargos. Então, são consideradas funções do magistério as exercidas por professores. Necessariamente, ministrar aula, ser professor. Exercido por professor ou especialista em educação, em desempenho de atividades educativas. Exercido nas escolas ou instituições de ensino. Então, são incluídas, além desse trabalho docente, dos professores especialistas, são incluídos como funções de educação a direção da unidade escolar, que é o diretor ou gestor, também as coordenadoras pedagógicas, também é uma função do magistério, e o assessoramento pedagógico. As pessoas que trabalham assessorando na escola, também é considerado um profissional, uma das funções do magistério. Talvez tem alguém querendo entrar, não. Alguém falando no chat, dizendo que não consegue entrar. Então, a União, ela prestará assistência técnica aos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Não. Então, a União, o governo federal, ele prestará assistência, quando necessário, assistência técnica aos municípios, aos estados, Distrito Federal, para a elaboração de concursos públicos, para provimento de cargos na educação. Isso ocorre muito nos institutos federais ou nas universidades federais. Eles eles fazem concursos, eles organizam os concursos, geralmente, aqui no Tocantins, a UFT, eles organizam muitos concursos para as prefeituras. Alguém querendo entrar? Opa, 2 alunos. Então, era isso, profissional da educação hoje, na LDB, LDB veio para garantir uma educação gratuita, de qualidade, mas ela também não esqueceu dos profissionais. Então, os profissionais da educação hoje, eles são valorizados justamente por conta da LDB, que prevê essa valorização. Porque até então, até a LDB, os professores eram muito desvalorizados no Brasil. Até hoje, em alguns estados. Então, saindo aqui dos profissionais da educação, gente, agora vamos ver aqui o ensino fundamental na BNCC. Não sei se vocês conhecem a BNCC. Levanta a mão aí quem conhece a BNCC. Coloca no chat aí. Eu tenho um aluno que conhece a BNCC, já ouvi falar muito. A Geisiane conhece. A Ilza também, Viviane, José. Então, já ouvi falar na BNCC.
A Sara também, a base nacional comum. Ok. Então tá. Perguntando para vocês, que eu vou falar dela agora. Ela é o manual do professor. E professor, aqui quase eu não estou conseguindo participar da aula porque a internet é muito lenta. Por isso que quase eu não estou conseguindo o áudio do Tá ok. professor. Tudo bem. Então, gente, agora vamos ver o ensino fundamental na BNCC. Então, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ele é um documento que regulamenta as aprendizagens essenciais, as aprendizagens a ser trabalhadas nas escolas brasileiras, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de educação básica. Quais são essas escolas de educação básica? A escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC, ela regulamenta as aprendizagens essenciais para garantir o direito de aprendizagem e o desempenho e desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Não só nas escolas públicas, mas também nas escolas particulares. Então, a BNCC, ela é a base comum curricular. Por que é comum? Porque ela tem que ser usada em todos os estados. Vou autorizar aqui os alunos entrarem. Ela tem que ser usada em todos os estados. Por isso que chama-se Base Nacional Comum Curricular. Então, essa base ela tem que ser usada aqui no Tocantins, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lá no Acre, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para quê? Para que todos os alunos eles tenham um desenvolvimento, digamos assim, democrático, mais igualitário em todo o país, para não ter tanta desigualdades escolares entre os estados. A BNCC, falar um pouco dela aqui, é um documento que ele foi implementado em 2020, na escola começou a ser implementado, mas ela começou a ser elaborada em 2015, 2014, 2015, a partir de uma análise aprofundada dos documentos curriculares brasileiros. Foi realizado 116 especialistas na área de educação, indicada pelas secretarias municipais e estaduais de educação e também por universidade. Então, foi profissionais de todo o Brasil que construiu a BNCC. Então, a BNCC, ela traz aí as competências gerais, ela traz 10 competências gerais. 10 competências gerais. A primeira é o conhecimento. Então, o aluno tem que conhecer. Para quê? Para valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a sociedade. Então, a primeira competência geral da BNCC. A segunda competência geral é pensamento científico, crítico e criativo. O quê? Então, o aluno tem que exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criatividade e criticidade. Para quê? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. A terceira competência que a BNCC traz é repertório cultural. O quê? O que é isso? É valorizar diversas manifestações artísticas e culturais no nosso país, que são muitas. Vou fechar o microfone aqui. Josivan. Dez horas. Consegui desativar aqui do Josivan. Então, repertório cultural para quê? O que é o repertório cultural? É valorizar diversas manifestações artísticas e culturais no Brasil. Nós somos um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Para que esse repertório cultural? Para fruir e participar de práticas diversificadas de produção artística e cultural. A quarta competência geral da BNCC é a comunicação. Então, o aluno tem que utilizar diferentes linguagens
Para quê? Para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimento, produzir sentido que leve ao entendimento mútuo. A quinta competência geral é cultura digital. Então, o que é isso? Tem que compreender, o aluno tem que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Para quê? Para comunicar-se, para acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia. A sexta competência geral da BNCC é trabalho e projeto de vida. O que é? É valorizar e apropriar-se do conhecimento e experiências. Para quê? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Deixa eu retornar aqui na sala que tem alguém querendo entrar. A sétima competência geral é a argumentação. Então, o aluno tem que argumentar com base em fatos, com base em dados, informações confiáveis. Para quê? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ético. A oitava competência geral, nós temos aí autoconhecimento e autocuidado. O aluno tem que conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para quê? Para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros também, como autocrítica e capacidade de lidar com elas. E a nona competência geral é empatia e cooperação. O que é? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Para quê? Para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade sem preconceito de qualquer natureza. E a última competência geral é responsabilidade e cidadania. O que é? O aluno tem que agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essas 10 competências estão lá na BNCC. Se tiver curiosidade, é só entrar na internet que ela está lá, na BNCC. Então, o ensino fundamental está organizado conforme a BNCC em área do conhecimento. São 5 áreas do conhecimento. Linguagens é a primeira área, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, o ensino fundamental está organizado, a BNCC, essas 5 áreas. Essas áreas do conhecimento, cada área é subdividida em componentes curriculares. Então, na área de linguagem, são 3 componentes curriculares, a língua portuguesa, a arte e a educação física, e em inglês, aliás, são 4, não são 3. Na área de conhecimento matemático, só tem um componente curricular, que é a matemática mesmo. Então, na área de ciências humanas, é só ciência, o componente curricular é ciência. Na área de ciências humanas, que é na área da ciência da natureza. Na área de ciências humanas, os 2 componentes curriculares é geografia e história. E ensino religioso, na área do conhecimento de ensino religioso, o componente curricular é ensino religioso. Veja bem, que conforme a BNCC, a gente não chama de disciplina, a gente chama componente curricular. Antigamente, a gente chamava de disciplina, mas hoje a BNCC já traz uma nova nomenclatura, é componente curricular. Observamos aqui também que o ensino fundamental é dividido em 2 etapas. A primeira etapa são os anos iniciais e a segunda etapa, os anos finais. Os anos iniciais é o 1º ao 5º ano e os anos finais é do 6º ao 9º ano.
Então, o professor de vocês de magistério, eles estão habilitados para trabalhar aqui, de primeiro ao quinto ano, ou também chamado de anos iniciais. Então, o ensino fundamental, com 9 anos de duração, ele é a etapa mais longa da educação básica, que é 9 anos. O ensino médio só dura 3 anos, né? 9 anos, então ele é muito importante para a vida escolar dos alunos. Ele tem que atender, o ensino fundamental tem que atender os alunos de 6 a 14 anos. As crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas aos aspectos físicos, então, cognitivo, afetivo, sociais, emocionais, entre outros. Então, é uma fase que não é tão fácil para os professores, porque as crianças estão mudando, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, social, emocional, também a criança também tem outras mudanças. Então, é uma fase de transição entre a infância e a adolescência. As emoções são muito instáveis, às vezes as emoções são muito instáveis dos alunos. Então, todas essas mudanças que os alunos sofrem nessa fase, isso aí impõe desafio aos professores, ao sistema de ensino, para quê? Para a elaboração de currículo para o ensino fundamental, para quê? Para superar esses desafios, as rupturas que ocorrem, essa ruptura que ocorre entre essa etapa aí, anos iniciais, como anos finais, como também nas fases também as próprias fases da educação infantil, essa educação infantil para o ensino fundamental e do ensino fundamental para o ensino médio. Então, tem várias rupturas. Então, aqui tem coloquei um quadro aqui, especificamente aqui o ensino fundamental, ele tem os alunos que têm 9 anos, os alunos que permaneceram no 9º ano têm que ter 14 anos, são divididos em 2 fases. A primeira fase aqui os anos iniciais, que é de 6 a 10 anos. A primeira fase dura 5 anos, é do 1º ao 5º ano. A fase final, os alunos têm que estar nessa fase, na idade correta, é do 10 a 14 anos, e dura 4 anos, é do 6º ao 9º ano. Então, falar um pouco aqui da BNCC dos anos iniciais, e do 1º ao 5º ano. Então, a BNCC do ensino fundamental nos anos iniciais, ela procura valorizar situações lúdicas de aprendizagem, aquelas situações que foram desenvolvidas lá na educação infantil, para posterior a necessária articulação dessas experiências vividas, trazidas da educação infantil. Então, nos anos iniciais, os alunos ainda estão muito arraigados aí na questão do lúdico, das brincadeiras, que eles aprenderam lá na educação infantil. É necessário fazer uma articulação progressiva dessas experiências da educação infantil, quanto ao desenvolvimento pelos alunos, porque o aluno ele vai ter novas formas de relação com o mundo a partir do ensino fundamental, novas possibilidades de ler, de formular hipóteses sobre os fenômenos, de testar, de refutar, de elaborar conclusões em uma atitude ativa de construção do conhecimento. Então, o aluno sai da educação infantil, entra no ensino fundamental, ele sai da educação de interações e brincadeira e vai para o ensino mais estruturado. Então, mas isso tem que ser progressivo, não pode ser, digamos assim, de uma vez só. Essa progressão tem que ser aos poucos. Então, nessa fase da vida dos alunos, eles estão vivendo muitas mudanças no processo de desenvolvimento e isso repercute nas relações que eles têm com eles mesmos, com os outros e com o mundo. Então, é um processo de mudança. Então, nessa fase também, amplia-se também as experiências para o desenvolvimento da questão da fala, da oralidade. Então, desenvolve mais a percepção, a compreensão e a representação dos alunos. Esses elementos são importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética, também de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, registros artísticos, e midiáticos, científicos.
além da representação do espaço e tempo. Então, os alunos que se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos nas fases iniciais do ensino fundamental, e desenvolvem observações, análises, argumentações e potencializando descobertas. Uma coisa que é importante que a BNCC traz é que as experiências das crianças, que ela traz do contexto familiar, do contexto social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e suas interações com tecnologias de informação e comunicação são importantes fontes que estimulam a curiosidade e formulação de perguntas dos alunos. Esse contexto social do aluno é o ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. Então, portanto, as características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que organiza em torno de interesses manifestos dos alunos. Então, tem que fazer o trabalho pedagógico, tem que ser feito em todos os interesses dos alunos. Suas vivências mais imediatas, não pode ser um trabalho distante. Então, com base nessas vivências, esses alunos, progressivamente, eles vão ampliar, vão aumentar sua compreensão. A compreensão e a apreensão sobre o mundo. Saber se expressar sobre ele e saber atuar também nesse mundo que ele compreendeu. Então, nos 2 primeiros anos aí do ensino fundamental, a ação pedagógica dos professores tem que ter foco na alfabetização. Então, a BNCC hoje, eu determino que os alunos têm que ser alfabetizados até o 2º ano. Para que isso? Para garantir amplas oportunidades de modo articulado no desenvolvimento de outras habilidades, como a leitura, além de desenvolver a alfabetização, desenvolver habilidades como a leitura, a escrita, e ao seu envolvimento com práticas diversificadas de letramento. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, aí pelo 3º, 4º e 5º ano, então, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores, ou seja, aquelas aprendizagens que ocorreram no 1º e no 2º ano, e pela ampliação dessas aprendizagens, por meio das práticas, da linguagem, da experiência estética, intercultural das crianças, considerando tanto os seus interesses e suas expectativas, quanto ainda o que ainda precisa aprender. Amplia-se também a autonomia intelectual dos alunos, a compreensão sobre normas, os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar sistemas mais amplos, que diz respeito às relações do sujeito entre si, com a natureza, relações com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Além de todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente sobre aprendizagem e desenvolvimento, os currículos, eles têm que considerar também, têm que assegurar aos alunos um processo contínuo de aprendizagem entre os anos iniciais e o ensino fundamental. Não pode ter uma ruptura quando terminar o 5º ano vai para o 6º. É uma continuação, é um prosseguimento das aprendizagens. Vamos lá, tem querendo entrar. A próxima. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, ao longo dos fundamentais e séries finais, os estudantes eles se deparam com novos desafios mais complexos. Joana, espera aí que eu tô. Eu vou pedir para você ligar seu microfone. Descansar aqui mais primeiro. Luana, desliga seu microfone aí, por favor.
Então, ao longo dos anos finais do ensino fundamental, aí pelo terceiro, quarto, quinto ano, após o aluno já ter sido, digamos, alfabetizado, os estudantes eles se deparam com novos desafios, de maiores complexidades. Cada vez o ensino vai ficando mais complexo, de acordo com a idade. Então, sobretudo, devido à necessidade de se apropriar de diferentes lógicas de organização dos conhecimentos, nessas diversas áreas. Então, tendo em vista essa maior especialização, ou seja, a maior divisão do conhecimento, mais disciplina, mais componentes curriculares, aliás, é importante que no vários componentes curriculares retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais no contexto de diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação do repertório do aluno. Ou seja, aquilo que ele aprendeu no primeiro e segundo ano, ele vai ampliando gradativamente aí, nos anos finais. Então, se o ensino não foi um ensino de qualidade, aí nos anos iniciais, então, consequentemente, os anos finais também, o ensino também não vai ser legal. Então, nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia dos alunos. Porque eles têm, ele tem que fortalecer a autonomia, porque os alunos eles têm que ser protagonistas, eles têm que construir seu próprio conhecimento. O professor ele não pode levar o conhecimento próprio e praticar aquele ensino bancário, como chama Paulo Freire. Então, o professor tem que oferecer condições e ferramentas para acessar e integrar criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. E o aluno tem que produzir seu próprio conhecimento. Então, os estudantes dessa fase, ele insere-se em uma faixa etária que corresponde à transição, como falei anteriormente, entre a infância e a adolescente. E essa transição é marcada por intensas mudanças, mudanças biológicas, mudanças psicológicas, sociais desses alunos. Então, nesse período de vida, amplia os vínculos sociais, esses alunos, os laços afetivos, as possibilidades intelectuais, a capacidade de raciocínio mais abstrata. Então, os alunos passam por uma intensa mudança. Então, os alunos também, por outro lado, se tornam mais capazes de ver e ampliar fatos do ponto de vista do outro. Então, ele exerce uma capacidade chamada descentração. Porque ele passa a avaliar e ver fatos não só do seu ponto de vista dos outros também. Isso é importante na construção da autonomia e aquisição de valores morais e éticos. Então, as mudanças próprias dessa fase de vida implicam na compreensão do adolescente. Então, essas mudanças o professor tem que compreender. Tem que compreender esse adolescente. Compreender como um sujeito que está em desenvolvimento, um aluno, uma pessoa que está em desenvolvimento. Se você olhar quem está esse aluno querendo entrar, não. Então, essas mudanças impõem aí uma compreensão maior sobre os alunos, porque os alunos estão em desenvolvimento, eles têm suas singularidades, suas particularidades, suas peculiaridades, e suas formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas. Então, capazes de contemplar essas necessidades e diferentes modos de inserção social desses alunos. Então, é frequente nessa etapa do ensino fundamental observar uma forte adesão de padrões de comportamento dos jovens, nessa mesma idade. Como o modo de se vestir, também a linguagem utilizada, tem uma linguagem própria. Isso tudo requer dos professores maior disposição para entender e dialogar com os alunos. As formas próprias de expressão das culturas juvenis, tem que compreender. Os traços são visíveis, sobretudo nas áreas urbanas, mais adensadas, nas cidades maiores. Mas com o fenômeno da internet, essas expressões elas se popularizaram por conta da internet. Outra coisa que tem que considerar também é a cultura digital, que tem promovido mudanças significativas nas sociedades contemporâneas. Então, o professor tem que ficar atento, porque os alunos hoje estão no mundo digital, e muitos professores ainda estão naquele mundo do livro, do caderno, do lápis.
estão no mundo analógico, digamos assim. Então, em decorrência desse avanço, da multiplicação de tecnologia de informação e comunicação, e a crescente acesso dos alunos por meio de tablets, celulares, smartphone, os estudantes eles estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não só como consumidores. Então, os alunos são protagonistas. Então, os alunos utilizam rede social, utilizam mídias sociais. Então, o aluno hoje é um aluno digital. E o professor tem que ficar atento. Ele tem que acompanhar essas mudanças. Porque senão os alunos estão numa era digital e o professor numa era analógica. Um livro, papel e caneta. E os alunos lá na rede social. Então, o jovem percebe que o jovem tem se enganjado cada vez mais como protagonista da cultura digital. Então, o jovem, ele não só consome a cultura digital, como eles são protagonistas. Eles postam, eles se interagem pelas redes sociais, eles fazem muita coisa. Então, eu sou um protagonista. Muitos alunos criam blogs, páginas. Então, os alunos se envolvem diretamente nas novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede. Isso que se realiza cada vez mais rápido. Mas a cultura digital, ela não traz só benéfica para o processo de ensino-aprendizagem. Tem a parte que também tem que tomar cuidado, porque a cultura digital ela traz um forte apelo emocional, induz o imediatismo de resposta aos alunos. Os alunos querem respostas rápidas. Eles querem, e por conta, o aluno não dá conta hoje de ler digamos assim, um texto grande no WhatsApp. Então, o aluno, só um momento, pessoal, desistiu. Na cultura digital, tem esse lado, tem que ter cuidado. Ele apresenta um forte apelo emocional, induz o imediatismo das respostas e também a rapidez das informações. Isso vai de encontro os diferentes modos de se dizer e argumentar a característica da vida escolar. A vida escolar não tem o mesmo imediatismo, não tem a mesma rapidez das redes sociais. O aluno não tem paciência de ler um livro, mas ele tem paciência de ver um vídeo curto, ou podcast. O professor tem que ficar atento. Também até a questão dessas informações, essas informações superficiais. Muitas delas não agregam muita coisa para os alunos, um conhecimento confiável. Então, todo esse quadro, ele impõe à escola e aos professores um desafio, muitos desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação dessas novas gerações, essas mudanças, principalmente a cultura digital. É importante que as escolas, as instituições escolares preservem seu compromisso de estimular a reflexão e a análise mais aprofundada e contribuam para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas digitais, ou seja, você tem que usar as mídias, as redes sociais, mas tem que usar com cuidado, com criticidade, com racionalidade. Também é muito importante que a escola compreenda e incorpore mais essas novas linguagens, a linguagem digital, os seus modos de funcionamento. Só que as escolas não estão preparadas para isso, nem muito menos os professores. Então, os alunos estão na cultura digital e o professor está no mundo analógico. Vamos lá. Alguém está querendo entrar. Por outro lado, a escola ela tem que educar os estudantes para usos democráticos das tecnologias. Não pode ser usado indiscriminadamente dentro da escola. Porque senão os professores não conseguem ministrar uma aula.
uma aula expositiva ela não dá conta de concorrer com um aluno no WhatsApp ou no Facebook. Então, tem que ter um uso democrático dessas tecnologias no âmbito das escolas, para uma participação mais consciente da cultura digital. Para aproveitar o potencial de comunicação no universo digital, a escola deve instruir novos modos de promover a aprendizagem, a interação, o compartilhamento de significado entre os professores e estudantes. Mas a escola tem que se readequar. A escola também, digamos assim, muitas delas estão ultrapassadas. Elas não acompanharam essa cultura digital. Então, além disso, é preciso correr nas escolas a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nessa sociedade contemporânea. Então, porque o ensino, a escola, ela é balizada pelos direitos humanos, pelos princípios democráticos. Então, qualquer forma de violência, ela tem que ser eliminada das instituições escolares. Essas violências também, não é só a violência física, a violência simbólica também tem que ser eliminada dos ambientes escolares. A violência simbólica dos grupos sociais que impõem normas, que impõem valores e conhecimentos tidos como universais. Então, tem muito grupo que se impõe sobre os demais e que não estabelece um diálogo entre as diferentes culturas da comunidade na escola. Isso é muito prejudicial. Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre os alunos do ensino fundamental, esses fatores que eu acabei de mencionar, eles dificultam a convivência entre os alunos, a convivência cotidiana, dificultam a aprendizagem. Eles conduzem ao desinteresse dos alunos pela escola, pela alienação e, não raro, pela agressividade e o fracasso escolar. Então, a questão da violência, de qualquer forma, ela tem que ser erradicada das escolas brasileiras. Então, a escola tem que ficar atenta às diferentes culturas. A cultura nossa não é uniforme, nós somos um povo miscigenado, somos formados por diferentes povos. Então, a cultura também, isso reflete na cultura, que a cultura é diversificada. Nós vivemos uma diversidade. Então, atento às culturas não unânimes, nem construídas, não contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário que a escola dialogue com todo mundo, das diferentes culturas, com a diversidade de formação e de vivência para enfrentar com sucesso os desafios e seus propósitos educativos. Então, a escola não pode priorizar um grupo ou determinados grupos. Tem que dialogar com todos. Então, a compreensão dos estudantes como sujeito, com histórias e saberes constituídas, com interações com outras pessoas, tem tanto no entorno social mais próximo quanto no universo cultural imediato digital, isso tudo fortalece o potencial da escola, como um espaço formador, um espaço orientador para a construção de uma cidadania consciente, crítica e também participativa. Então, nessa direção, o ensino fundamental dos anos finais, a escola pode contribuir para delinear um projeto de vida para esses estudantes. Um projeto de vida que atenda os anseios desse jovem em relação ao seu futuro. Mas não é só isso, também a continuidade dos estudos no ensino médio. Então, esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, de planejamento das ações para construir esse futuro, pode representar uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos na BNCC, alguns conceitos. O que é a área do conhecimento? Eu já falei tanto aqui anteriormente. Então, as áreas de conhecimento são 5 áreas de conhecimento, conforme definidas pelas as diretrizes curriculares nacionais.
Então, essas áreas de conhecimento, vou repeti-la novamente, para vocês lembrarem, são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Então, a BNCC tem as competências gerais e tem as competências de cada área de conhecimento. Componente, que são os componentes curriculares, eu falei para vocês, que a partir da LDB de 1996 não se chama mais disciplina, chama os componentes curriculares. São os novos componentes curriculares obrigatórios nas áreas de conhecimento. Esses componentes curriculares, já mencionei anteriormente, mas vou repetir aqui novamente. Na área de linguagem, a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa. Na área de matemática, só matemática mesmo. Na área de ciências da natureza, só ciência. Na área de ciências humanas, é história e geografia. Na área de ensino religioso, é somente ensino religioso. Então, há competências específicas estabelecidas para cada um desses componentes curriculares. Tem as competências da área de ciências humanas, mas também tem as competências específicas de cada componente. A gente também, outro termo que tem na BNCC é unidades temáticas, que são unidades temáticas. A unidade temática define um arranjo dos objetivos dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequado às especificidade, aliás, dos diferentes componentes curriculares. Então, há unidades temáticas comuns entre os anos finais e os anos iniciais e finais, e unidades temáticas específicas para cada fase do ensino fundamental. Nós temos aí também objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento a gente conhecia anteriormente como conteúdo, mas a gente não tem. A BNCC traz uma nova nomenclatura. Quando se fala ouvir objeto de conhecimento, está se referindo aos conteúdos, aos conceitos, aos processos mobilizadores em diferentes habilidades relativos a cada unidade temática. E, por último, aqui, a habilidade, que eu falo muito em habilidade, elas expressam as aprendizagens essenciais relativas aos objetos de conhecimento, as aprendizagens que têm que ser desenvolvidas pelos alunos, que deve ser assessorada, assegurada aos alunos de diferentes contextos escolares. Aqui a estrutura do ensino fundamental, conforme a BNCC, de forma resumida. Nós temos aí, área de conhecimento, eu já falei aqui o conceito, as áreas de conhecimento, repetindo aqui, a linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada área de conhecimento tem seus componentes curriculares. A área de linguagem são 4 componentes curriculares. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando aqui. 4 componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Componente curricular matemática, só matemática mesmo. Componente curricular ciência da natureza, só ciências. E o componente curricular ciências humanas, geografia e história. Nós temos muitas dúvidas frequentes quanto à BNCC. Uma dessas dúvidas é o que é competência e o que é habilidade. Então, competências é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. Veja bem, competência é a qualidade. Só um momento, pessoal, deixa eu só voltar aqui para autorizar. Então, competências é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa. Uma competência é definida, a BNCC, por uma mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos. A habilidade, ela, por outro lado, ela pode ser definida como uma aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação, seja ela complexa ou não. Então, veja bem. Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. E habilidade é a aplicação prática de uma determinada competência.
para resolver uma situação, seja ela complexa ou não. Na BNCC, habilidade refere-se às práticas cognitivas e socioemocionais. Então, uma dúvida frequente, as pessoas, geralmente, quando pegam a BNCC, elas têm aqui esse código da habilidade. Tem um código alfanumérico que muitas vezes não sabe o que significa esses códigos. Então, aqui, esse primeiro par de letras significa a etapa do ensino fundamental. No caso, é ensino fundamental. Esse primeiro par de números significa o ano. No caso aqui, é nono ano. Mas isso aqui pode vir também em bloco. 1 e 2, é primeiro e segundo ano. 1 e 5, de primeiro ao quinto ano. 3 e 5, é do terceiro, quarto e quinto ano. 6 e 7, sexto e sétimo ano. 6 e 9, do sexto ao nono ano. 8 e 9, do oitavo e nono ano. Então, aqui. Esse bloco, esse aqui, pode vir um ano. Quando tem um zero e um número, é por ano, que é nono ano. Mas se tiver dois números, aqui são blocos de ano. Um agrupamento. Aqui no segundo par de letra é o componente curricular, que antigamente chamava de disciplinas, são 9 componentes curriculares no ensino fundamental. Artes, a R é arte, CI é ciência, EF é educação física, ER é ensino religioso, GE é geografia, HI é história, LI é língua inglesa, LP é língua portuguesa e MA é matemática. Agora, o segundo par de números é o número da habilidade, que é a habilidade 1 do nono ano. A habilidade, número sequencial. Essa habilidade 2002. Vou passar aqui outro exemplo. Ó. Aquele exemplo é só do nono ano. Vou autorizar aqui, gente, quase 9 horas da noite. Está aqui. A nova habilidade, aqui, ó. EF, a etapa do ensino da educação básica. 6 e 9, ó. Não é zero mais. Então, 6 e 9 é do sexto ao nono ano. Aqui. Sexto ao nono. Se fosse 1 e 5, era do primeiro ao quinto ano. O segundo par de letras aqui é o componente curricular, que eu falei para vocês, são 9, obrigatório. E o segundo par de número é o número sequencial, é o número da habilidade. Ok? Hoje, nessa aula, eu usei essas duas referências. Foi a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, a última LDB que ela está vigente no país. Ela regulamenta o sistema de educação no Brasil, tanto particular quanto privado. E a Base Nacional Comum Curricular, que ela define as aprendizagens essenciais, que eu falei agora por último. E todos os alunos do Brasil de escolas de educação básica, escolas públicas e privadas. Ok? Do mais, eu agradeço a todos por terem me ouvido. Não é um conteúdo fácil, são leis, são normas. Eu trouxe aqui hoje para vocês, para entender a estrutura e o funcionamento do ensino fundamental. Tudo bem, pessoal? Sim. Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor. Ok. Então, Ô, eu vou mostrar bem aqui a atividade avaliativa. Pois não. Não, era sobre atividade avaliativa mesmo. Oi? Era sobre atividade avaliativa, o senhor vai falar já? A dúvida era essa. Vou mostrar ela aqui. A atividade avaliativa, gente, é composta aqui por 10 questões de múltipla escolha. Ou seja, só tem uma resposta correta, tá? 10 questões de múltipla escolha. O prazo aqui está aqui no cabeçalho até o dia 15/7 para vocês fazerem essas 10 questões. Mas quem fizer antes, pode mandar.
Se fizer antes, pode mandar que eu recebo. Geralmente eu recebo, eu respondo de imediato, assim, eu não demoro muito para responder. E Você é para professor? mandar por e-mail ou como for que é para mandar? Geralmente, quem tem acesso ao e-mail pode mandar por e-mail, mas tem muitos alunos aí alguns que moram nas aldeias, que a internet é ruim, não tem computador, não consegue mandar. Esses assim eu recebo pelo WhatsApp. Pode fazer também. Mas se você conseguir mandar pelo e-mail, pode mandar, tá? Professor, Professor, Sim. é para fazer o pode quê? fazer Que eu pelo na PDF, aula passada não tá? assisti. E essa que eu fui conseguir entrar, tava já 8 e tanto já que eu fui conseguir entrar. Não, é atividade avaliativa que eu acabei de mostrar. Você vai responder, vai ter um prazo, vai enviar para mim. Tá aí a atividade no. Eu vou colocar, na hora que eu encerrar a aula aqui, eu vou colocar no grupo. Tá. Tudo bem? Tá, Ei, professor, pode professor. colocar no grupo. Aí é dentro desse que você estava explicando, né? Isso. Tá. São 10 questões. São 10 questões. Eu vou botar aqui, ó. São 10 questões de marcar. 10 questões objetivas, você vai marcar e vai mandar para mim, tá? Tá. Uma coisa que eu peço a vocês. Quando vocês mandarem atividade para mim, vocês mandam o nome completo. Se for pelo e-mail, escreva lá no e-mail, no assunto, o nome completo, porque muitas vezes o nome vem escrito a caneta na prova, e às vezes eu não entendo, tá? Aí é para mandar até dia 15, é, professor? É o dia 15. Tá, ok. Você vai até o dia 15, tá? Tá bom. Obrigado aí, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação. Obrigado, professor. Então não vai ter chamada de novo, não, né? Não, eu vou... Com as próximas. Boa noite, professor. Boa noite. A chamada vai ser o recebimento da prova. Os slides e as matérias vai estar